Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você que nos acompanha também pelas redes sociais, pelos nossos canais, né? TV Cidade Taubaté, tanto no YouTube quanto no Facebook. Tem o Instagram também, gente, eu esqueço, né? O Jefinho aí que coordena o nosso Instagram junto com o Dimas Valgas, também você pode mandar informações por lá, né? Temos aí o nosso e-mail tvcidadeTaubaté@gmail.com, onde você pode também nos mandar sugestões de pautas, né, sobre os mais diversos assuntos que, se não servir para a gente aqui no programa das 6, debater, conversar, né, tem os nossos outros amigos aqui também que têm feito um belíssimo trabalho, né. Parabéns aí ao Pedro Luiz Belisque, ao Guilherme Belisque também, que estão fazendo Tal Pai, Tal Filho, a Silvana Rocha, que tem feito um belíssimo trabalho aqui, voltado Insight Vida, né, o programa dela. Temos aí a nossa amiga a Valquíria das Graças, né, com Momentos de Decisão, Chico Iring, toda sexta, né, e os nossos outros apresentadores que fazem parte aí da nossa programação diária, né. Então, muito obrigado a você que prestigia cada um dos nossos apresentadores. Gente, hoje é terça-feira, dia 26 de junho de 2018. A Argentina acaba aí de classificar, né, para os oitavas de finais aí contra a Nigéria, 2-1, muita gente acompanhou, tentando secar a Argentina, né? Mas vamos ter que engolir ela mais um pouquinho, né? Tá indo. Hoje é o dia do meteorologista, um abraço ao pessoal do INPE, do CPTEC, né? Aqui de Cachoeira Paulista, o pessoal que trabalha em São José dos Campos também, e o pessoal aí que está cursando as diversas faculdades que temos aqui na nossa região também, nessa área, né? Da engenharia aí e da meteorologia, né? É um campo vasto, porque nosso país ainda precisa avançar muito. Bom, gente, hoje ocorreu lá no auditório do Departamento de Ciências Jurídicas, Faculdade de Direito popularmente conhecida, o Fórum de Combate ao Trabalho Infantil e de Aplicação da Lei da Aprendizagem, onde tiveram reunidas as entidades, né, que promovem qualificação profissional aqui na nossa cidade, como a RASC, como o CIEI, a SOAPRO, a Guarda-Mirim, o SENAI, o SENAC, né? E o Projeto Esperança esteve lá com as crianças fazendo uma belíssima apresentação. Nós tivemos mais de 150 jovens no auditório, né, mostrando o potencial que o nosso público infanto-juvenil tem para o mercado de trabalho, né? Quando bem qualificado, né, através aí dos cursos, das oficinas oferecidas adequadamente por essas entidades, eles têm muito a oferecer, né, a empresa, e também uma forma deles ajudar na complementação de renda da família e também do planejamento do futuro, né? Muita gente, muito jovem, quer trabalhar para poder cursar uma faculdade, fazer um curso técnico e não tem oportunidade. Então lá na página do CMDCA, né, Taubaté, você pode acessar e ver as fotos e saber como também a sua empresa pode contribuir, pode até fazer aí a contratação de vagas. A gente está disponibilizando lá. Então esse é um primeiro assunto. O segundo assunto que a gente gostaria de falar é o que aconteceu ontem na Câmara Municipal, né? Parabenizando o prefeito Ortiz Júnior, que teve a sensibilidade, através do líder do prefeito, né, que é o Douglas Carbone, de retirar o projeto para uma melhor discussão, um projeto que previa, né, a mudança do feriado dia 5 de dezembro. Muita gente pode pensar que é uma data banal, mas é simplesmente a data de fundação de Taubaté em 1645, né? Taubaté, que é a cidade-mãe do Vale do Paraíba, é a cidade-mãe das Minas Gerais e de muitas outras do Brasil, né? Caçapava do Sul, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é fundada por taubatiano. Algumas cidades de Goiás também. A cidade de Campinas é fundada por Francisco Barreto Leme, né? Então esse feriado ele reverencia, né, esse nascimento da nossa cidade, né? Que é quando Taubaté foi elevada à categoria de vila, né? Então, a partir desse momento, Taubaté possuía uma autonomia administrativa, né, com sede de governo, que antigamente era através da Câmara Municipal, não tinha nem poder executivo, né,
E tinha igreja, que tinha muita influência, tinha cadeia e outros serviços, né? Aqui mesmo funcionou a casa de fundição de ouro, né? Onde o ouro trazido das Minas Gerais passava por essa casa, 1/5 ficava aqui e Portugal depois nos roubava, né? Levava tudo para lá, as nossas riquezas. Mas só para você ver a importância dessa data, né? Então agora esse projeto pode ser colocado no segundo semestre, mas aí a ideia é sair uma audiência pública debatendo com toda a sociedade a respeito disso, né? Porque o projeto até então apresentado aí a pedido da Associação Comercial e Industrial Taubaté previa a extinção dessa data, desse feriado, né? A gente não pode jogar para fora, para a lata do lixo a nossa história, né? A gente tem que pensar na nossa história de forma que ela possa gerar emprego e renda também, né? A gente pode ganhar assim com a história, né? São Paulo, por exemplo, 25 de janeiro, promove várias ações culturais, esportivas, sociais, e o paulistano ele acaba ficando na cidade para curtir, né? Para aproveitar tudo o que acontece e acaba comprando no comércio. São Paulo não fecha dia 25 de janeiro, né? Então, mas São Paulo tem 12 milhões de pessoas, como eu ouvi de uma liderança política nossa, né? Mas Taubaté, como diz o próprio hino, né? Um dia chegou a ser ombrear com a própria São Paulo, né? Porque a gente não pode pensar alto também, né? Então, vamos pensar alto de forma que contemple todos, né? Não só uma parcela. O feriado de 5 de dezembro é um feriado que ele mostra o nosso orgulho de ser taubatiano, independente de credo, de raça, de cor, né? E de outras qualificações. Então, parabéns a você que ajudou a mobilizar isso, né? E a reverter a situação, né? Com o adiamento desse projeto, com a retirada desse projeto. E parabéns ao senhor prefeito Ortiz Júnior pela sensibilidade em repensar a situação. Bom, gente, dados os nossos recados, eu estou recebendo aqui a psicóloga, né, Carolina Montanieri, ela que é psicóloga comportamental. Eu falei para o Eduardo que eu ia buscar nessa palavra, né? É um trava-língua mesmo, tem hora que a gente não sabe como fala. Porque ela promove, né, tanto pessoalmente, presencialmente, quanto aí nas redes sociais também, né, através da internet, palestras falando sobre as linguagens do amor. Olha, nós acabamos de deixar aí o Dia dos Namorados, né? E vem aí outras datas que nos remete, né, ao amor. Então, mas antes da gente entrar nessa questão, eu quero boa noite da Carolina. Boa noite, André. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão assistindo. Carolina, acho que logo de cara, para a gente começar, né, à luz aí da psicologia, amor versus amar, né? Quais são as semelhanças e diferenças, se é que existe? Então, amor e amar pode ser até um pouco diferente, mas para a ótica da psicologia comportamental, a gente vê mais o amor como uma admiração. Então o amor, ele tanto de mãe para filho, quanto de mulher para marido, de amigos, admiradores que a gente admira, celebridades, vizinhos, professores. A gente, na verdade, a gente admira comportamento. A gente admira, a gente gosta, a gente ama atitudes. Então, quando a gente acaba admirando comportamentos de uma pessoa, a gente passa a admirá-la de uma forma que isso se torna amor. E isso é amar, para a psicologia comportamental. Bom, a partir disso, a partir dessa nossa admiração, podemos fazer a observação. E é nesse aspecto que a psicologia vem e consegue enxergar as linguagens desse amor. Isso, exatamente. Então, assim, a gente acha que existem várias linguagens, né? Mas já acordei com um livro que eu tô seguindo, que é o do Gary Chapman, que fala sobre as 5 linguagens do amor. Então, assim, existem diversas maneiras de você demonstrar amor. Mas, segundo esse autor, existem apenas 5 linguagens. E como foi que ele chegou a esse veredicto, né? De que 5 itens podem definir essas linguagens? Então, como eu falei, são várias maneiras, né? Então a gente acha que tudo quanto é tipo de comportamentos, de atitude, de ações, enfim, de falas, a gente acha que é amor. E na verdade a gente fala uma linguagem própria, que é a nossa, e a gente acaba também recebendo uma linguagem que talvez seja do parceiro ou de alguém mais específico, né? Então, segundo esse livro, existem 5 linguagens.
que é a primeira, palavra de afirmação, segundo, tempo de qualidade, a terceira, presentes, quarto, ato de serviço e a quinta, toque físico. Então você acaba falando, né, uma linguagem do amor que na verdade é que você gostaria de receber. Então você faz, ou melhor, você fala essa linguagem para as pessoas que é o que você gostaria de receber de fato. Bom, como que caracterizam cada uma dessas linguagens, né, desses itens, né, que a gente pode apresentar? Sim, então sim, começando mais pelo começo, né? Então, a primeira linguagem, que é a palavra de afirmação, é mais quando a gente encoraja o nosso parceiro ou a nossa parceira, quando a gente o motiva, quando a gente o encoraja, a gente fala palavras positivas, a gente o motiva falando assim, você vai conseguir, ou você tá bonito hoje, nossa, você cortou o cabelo, ficou diferente. Então, quando você fala, as pessoas que têm essa linguagem do amor muito forte, elas gostam de escutar isso. Para elas, escutar essas palavras de afirmação é a maior linguagem do amor que alguém poderia ter. Então isso vai enchendo o tanque dela de amor, né? Que no livro fala bastante sobre isso, que é a palavra-chave do foco principal do livro, né? O tanque do amor. Então, quando ela recebe ou ela dá para as pessoas essa forma de linguagem do amor, isso demonstra que ela gosta das pessoas por esse motivo. Bom, com relação ao tempo, né, qualidade do tempo de qualidade. Tempo de qualidade, como que é esse aspecto? Tempo de qualidade, na verdade, é mais quando o casal ele gosta muito de ficar junto. Então, assim, aqueles casais que eles não se desgrudam, né? Os famosos casais chicletes. Mas a gente não pode ver muito por esse âmbito. A gente tem que ver que, para eles, é importante estar o tempo todo juntos. Fazer compras no supermercado, você passar finais de semana junto, ou às vezes os casais que moram longe, às vezes está com tanta saudade, vai pegar o carro e vir até a outra cidade para ver o parceiro ou a parceira. Então, tempo de qualidade é ficar junto, assistir filmes juntos, ir ao banco pagar uma conta juntos. De fato, tempo de qualidade é estar junto, é estar presente. Bom, nessa situação existe medida pra estar junto? A gente fala assim, nossa, às vezes tá tão junto que acaba me sufocando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, isso também em terapia de casal, terapia individual, se essa pessoa não é dependente emocionalmente de alguém. Então assim, nossa, eu não consigo estar sozinha. Não, não é isso, isso aí já entra mais pra psicopatologia, não entra na linguagem do amor. A gente tem que dar uma separada em relação a isso, né? Mas é a partir do momento em que você tá trabalhando isso em terapia, qual é essa necessidade que você tem de estar o tempo todo perto do teu parceiro ou da tua parceira? Então isso talvez não seja linguagem, seja uma necessidade, uma carência, tem que olhar por esse aspecto. Mas à medida a gente tem que ver essa diferenciação. É necessidade ou realmente uma importância? Então, em terapia a gente vê, você faz isso só com seu parceiro ou com amigos, familiares, parentes, pai, mãe, filhos? Se isso é com geral, talvez seja a sua forma de demonstrar amor para a pessoa, ou seja, você gosta de estar perto de alguém. Mas se for uma dependência que não consegue fazer absolutamente nada sozinho, sem ninguém, aí a gente precisa ver mais específico. Bom, no terceiro item aqui, eu acho que o comércio, né, e o marketing eles são responsáveis por fortalecê-lo, né, junto ao contexto social, que é a questão dos presentes, né? Isso, mas uma coisa que a gente pode focar bastante, que inclusive o livro retrata isso, é que o presente, na verdade, ele não é um presente que a gente pode comprar. É mais assim, nossa, viajei, lembrei do meu amor, vou comprar uma caixa de bombom, por exemplo. O marido tá voltando do serviço, traz uma flor pra mulher. Então, assim, presentes é você lembrar de alguém. É algo mais inusitado, é algo mais de surpresa. Isso é o presentes. E outra coisa também importante, a gente identificar que presentes não é só presente físico, né, de material. O presente também é presença. Então, o estar presente já não é tempo de qualidade, é a presença da pessoa física. Gestos de serviço, o que seriam? Prestação de serviço ou ato de serviço é a mesma coisa, né? Depende do termo. Só o que acontece? Você prestar serviço, você lavar uma louça, por exemplo, você catar a meia do chão quando você chega do serviço em casa, sua mulher detesta. Então, assim, você prestar serviço, você pagar uma conta sem ela pedir, algo do tipo. Tem muitos homens, inclusive, no livro fala isso, que a maioria dos homens, obviamente, não é todo mundo, mas a maioria dos homens tem essa linguagem do amor. Então, gostam de ser paparicados. Não é porque é homem
que tem essa função. Não, a maioria realmente dos homens possuem essa linguagem do amor. Eles gostam de ser mais paparicados, talvez porque a mãe, no passado, aí antes de casar, fortalecia esse comportamento de mimar, vamos supor esse termo, né? Então, não necessariamente que seja, assim, folgado, não. É a linguagem do amor. Então, assim, alguns homens gostam de ter um cafezinho. As mulheres também, elas gostam, nossa, o meu marido, ele adora fazer jantar em casa pra mim. Mas talvez o marido sacou que a linguagem do amor dela é essa e vai acabando reforçando essa linguagem do amor. Por isso que os casais, eles acabam tornando mais felizes, mais saudáveis, têm mais qualidade de vida a longo prazo. Agora, o toque físico, né? Esse eu acho que não tem como tirar fora dessa lista, né? Ah, não tem, né? Porque assim, o toque físico, ele é um pouco mais simples da gente entender, porque tudo que aborda o toque físico. Então, beijo na boca, relações sexuais, abraço, carinho no cabelo, enfim, um abraço mais caloroso. Lembrando que as linguagens do amor não é necessariamente entre cônjuges, né? Não necessariamente seja entre um casal. Enfim, essa linguagem do amor, principalmente para quem toque físico, são aquelas pessoas que adoram abraçar, por exemplo. Vão cumprimentar alguém e abraça. Não é só um beijinho no rosto, um aperto de mão. Realmente elas precisam dessa linguagem para mostrar que elas amam as pessoas e que também mostrar que, ó, eu tô aqui, pode confiar em mim. Esse é o toque físico. Carolina, essa linguagem do amor, ela também varia de acordo com a região, de acordo com a cultura, né? Com certeza. Por exemplo, na questão do toque físico, há culturas em que o homem dá o beijo no rosto do outro homem e isso é normal. Sim. Culturas como a nossa ainda tem restrição com relação a isso, né? Sim. Quando a gente fala linguagem do amor e culturas, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a costume. É um costume beijar o homem na boca, inclusive eu acho que tem algum estado, não lembro agora de cabeça, mas que você dá 3 beijinhos, não sei se é no Rio. No Rio são 2, eu morei lá. Então, não necessariamente que seja o toque físico, a linguagem do amor, não, mas é apenas um costume, né? De dar 2 beijinhos, ou tem algumas culturas também, outros países que beijar no rosto jamais, é só um toque, um aperto de mão, no máximo um abraço, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O que é linguagem do amor, o que é necessidade e o que é cultura, o que é costume. Bom, essas fases do amor também, ela varia, né? As linguagens acabam variando de acordo com as fases, o tempo também, a idade. O que acontece é o seguinte, que muita gente me pergunta assim, nossa, no início do relacionamento eu adorava uma X linguagem do amor e depois que a gente casou passou a ser outra. Na verdade, a linguagem do amor ela é inata, ou seja, você já tem desde pititico esse tipo de linguagem do amor. Então assim, se o seu é toque físico, você sempre vai gostar de abraçar pessoas, de ser abraçado. Então quando você tá lá no início do relacionamento, obviamente, como por ser começo, você vai demonstrar mais, consequentemente você vai receber mais. Quando a gente casa, quando a gente namora um certo tempo, isso vai também entrando na zona de conforto, na rotina. O casal ele não preza mais por esses pequenos gestos, então vai entrando mesmo na rotina. Ah, não vou abraçar porque eu já tenho todos os dias, já beijo todos os dias, a gente já fica todos os dias, dorme junto todos os dias, pô, eu pago a conta todos os dias, né? Então, assim, o amor, ele precisa ser cultivado, sim, sempre. Então, o que acontece? Muitos casais em crise reclamam, não é porque a linguagem do amor mudou, não, ela é sua desde sempre. A única coisa é que ela não está sendo reforçada. E como que a gente deve cultivar essa linguagem do amor, fortalecer esses laços amorosos? Eu lembro aqui, eu não tenho como deixar de registrar, né? A nossa querida amiga a Lígia Fumagalli Ambrosio e o professor Cesídio Ambrosio, hoje a língua está travada, gente. Inclusive é nome de escola aqui, né? O poeta Cesídio e a professora Lígia, que tanto fez por Taubaté, em que eles deixavam cartas, né? Não estava dormindo, deixavam uma carta na geladeira, deixavam uma flor em cima da mesa com um recado, né, amoroso. Então parece que até o final da vida eles cultivavam isso, né? Como chegar a esse ponto, né, cultivando o amor aí por longa data, se possível até passando para a eternidade. Olha, uma dica que eu dou, que eu acho que talvez seja clichê, é a gente acabar cultivando o amor todos os dias. Nossa, Carol, todos os dias? Sim, você deixa de comer todos os dias, você deixa de tomar água todos os dias, você deixa de tomar banho ou
enfim, fazer isso todos os dias, então o que acontece? Eu gosto de fazer uma metáfora, a gente imaginar o amor como se a gente fosse um carro. A gente tem que colocar gasolina, a gente tem que trocar óleo todos os dias? Não, mas assim, você colocou gasolina, sei lá, uma vez por semana, andou bastante, andou pouco, vai ser suficiente? Vai precisar encher mais? Vai ter que trocar o óleo antes? Então assim, é você cuidar do seu parceiro, da sua vida amorosa, do seu relacionamento todos os dias? Sim, porque quanto mais você cuida, menos crise você vai ter. Quanto mais você enche o tanque do amor do seu parceiro e você acaba sendo enchido pelo tanque do seu o parceiro sendo encher o seu próprio tanque, então acaba que você tá muito confortável, você não enxerga possibilidades de outros relacionamentos, você tá muito bem, tá estável no seu relacionamento, o seu tanque tá cheio, você tá feliz. Quando você tá feliz, você tá motivado, os seus olhinhos parece que brilham, parece que as pessoas falam assim, ah lá, esse daí hoje teve, hein? Não é que hoje teve, tá tendo todos os dias, né? Porque ou o parceiro ou a parceira tá reforçando esse comportamento, tá mostrando, tá identificando que esse amor é possível sim, dentro da relação. É possível amar o outro, né? Seja ele de qual forma for, fraternal, amor materno, paterno, né? O amor a dois, sem estar bem consigo mesmo, sem ter o amor próprio. Não tem como. É o que eu falei no começo, né? Existem várias maneiras e a gente tem que tomar cuidado entre a necessidade, a psicopatologia, a dependência emocional e linguagens do amor. As linguagens do amor são só apenas 5 linguagens que é um livro aí que tá surgindo bastante, tá rodando aí pelo mundo todo, a respeito das formas de amar, né? As linguagens. O que é linguagem? Quando a gente fala a linguagem do outro. Se você vai fazer um intercâmbio, não adianta você ir pra lá sem saber falar mais ou menos a língua do país que você for. Quando você entra num relacionamento, você tem que falar a linguagem do outro, não tem como. Se você só fala a sua linguagem, esse relacionamento ele vai durar? Vai, mas não pra sempre. Né? Então quando a gente fala de dependência emocional, psicopatologia, essa carência, será que ela é um ponto de vista para psicoterapia, talvez? Ela precisa ser tratada isso individualmente? Será que ela coloca o parceiro ou ele coloca a parceira lá em cima, num pedestal, e ela deixa o próprio amor de lado? Isso já não é linguagem do amor, isso já é dependência. Bom, no seu consultório, as pessoas que chegam para conversar com você, para consultar, quais são as principais barreiras que ela apresenta para manifestar o amor, para manifestar essas linguagens? Então, além de psicóloga, eu também sou terapeuta de casal, mas a maioria dos casos chegam e falam sobre relacionamentos, principalmente relacionamentos sociais, né? Então, o que acontece? A maioria dos casos que chegam em consultório, obviamente, está em crise. A pessoa não vai procurar terapia se ela tá feliz no seu relacionamento. Então, infelizmente, os casais, eles procuram uma terapia de casal, uma ajuda profissional, quando já tá chegando no fundo do poço, ou se não, já chegou, né? Ou para de fato ver se realmente vão se divorciar, como que vai fazer com a guarda dos filhos, como que vai fazer na divisão de bens. Então, assim, mas até que na maioria das vezes a gente consegue salvar um casamento aí. E o que acontece? Se você tá em crise de relacionamento, primeira coisa que você tem que parar pra pensar é: por que eu me admirei pelo meu parceiro lá atrás, lá no início do relacionamento? O que fez eu gostar dele? Tenta ver se hoje em dia isso acontece, se essa admiração ainda tá à tona. Se não tiver, tenta conversar com o seu parceiro ou sua parceira a respeito disso, né? Porque crise, querendo ou não, tem como sair da crise? Óbvio, mas tem que querer, tem que conversar, tem que ter diálogo. Como sair dessa crise e fazer aquele famoso ditado, colocar uma pedra em cima do assunto e deixar ela ali, né? De vez em quando alguém vem e tira a pedra e o assunto vem à tona. Nossa, é a pior coisa que qualquer casal pode fazer. Colocar a pedra em cima de uma crise, de um conflito ou de uma briga mesmo, é ruim, porque aquilo vai guardar e assim, depois eles vão jogar na cara do outro e vão lavar roupa suja mais pra frente, né? Quando a gente fala de traição, essas coisas, ou a pessoa viu e não quis comentar, ou acha que perdoou, mas no fim tá remoendo tudo isso. Se não há diálogo, se não há uma conversa saudável com o casal em relação ao que aconteceu, o casamento não vai pra frente. Ele pode até durar mais um pouco de tempo, mais pra frente, você feliz com o casamento que você vai estar, não tem como. Bom, gente, a Carolina está prestando esse serviço, né, aí no consultório, e
fazendo essas palestras, né, Carolina? Recentemente você fez uma, né? Onde foi? Foi no meu próprio consultório, foi na semana mesmo, Dia dos Namorados, né? Eu fiz lá no meu consultório, só que como é um consultório pequeno, tinha apenas 10 vagas, né? Então, assim, foi presencial. E por conta da demanda ser muito alta, muitas pessoas não são de Taubaté por ser dia de semana, então eu tô fazendo novamente essa palestra, só que vai ser quinta-feira agora, dia 28, via Skype, das 7 às 10, inscrições também lá na minha página, quem quiser dar uma olhada ou seguir lá depois. E essa palestra é gratuita? A pessoa tem que acessar alguma coisa, pagar alguma coisa para poder assistir? Isso, tem uma taxa de inscrição, aí as dúvidas que as pessoas tiverem é só entrar em contato. Fazendo a inscrição, a gente preenche um formulário de dados, a gente se adiciona na conta do Skype e aguarda receber novas informações. Você também está prestando esse serviço para empresas, para entidades, casais que queiram se interessar, como que você tem feito? Sim, grupos, né? Em grupos, igrejas, em escolas, em grupos pequenos, grupos maiores, empresas, para falar sobre amor. Quem que não gosta de falar sobre amor, né? Mesmo se você está em crise ou se você não estiver em crise, é gostoso debater, é gostoso você trocar a experiência. Então, estou super disponível, flexível para novos grupos, para as novas conversas e trocas de experiências. Gente, a gente está terminando aqui a nossa conversa com a Carolina Montanieri, ela que é psicóloga comportamental, até o final do bloco eu aprendo, né? E está conversando com a gente sobre as linguagens do amor. Quem quiser mais informações, tem WhatsApp, tem Facebook, tem site. Sim, tem o WhatsApp, mas todos os dados, todas as informações estão na minha página do Facebook e no Instagram. O Instagram é @psimontanieri e o Facebook é Carolina Montanieri, psicóloga comportamental. Você pode dar o endereço da clínica ou não pode? Claro, se quiser, pode. Fica aqui em Taubaté, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, sala 212, no centro. Bom, não só esse assunto que então você também debate, né? Não. Então, a hora que você tiver disponível, quiser voltar à nossa casa, né, para falar sobre outros assuntos também ligados ao comportamento, olha, agora acertei, gente. Você fique à vontade, né? Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Inclusive, quando a gente fala, né, da psicologia comportamental, o que a gente estuda? Comportamento. Os comportamentos disfuncionais para se tornarem funcionais, né? Então, no próximo mês, eu vou dar outra palestra no consultório sobre como vencer o medo de falar em público, que novamente é um comportamento, né? Viu, gente? A gente erra, tem medo, mas vamos em frente, né? Tá vendo? Bom, gente, quero agradecer aqui a Carolina Montanieri, ela que é psicóloga aqui na nossa cidade, né? E que hoje conversou com a gente sobre as linguagens do amor. Carolina, muito obrigado e volte sempre, tá bom? Muito obrigada pelo convite novamente. Boa noite a todos. Espero que tenham gostado aí de um pouquinho, de identificar essas linguagens do amor, né? E com certeza voltarei novamente. Bom, é o tempo da gente tomar uma água, tirar uma foto aqui com o próximo convidado, que é o Eduardo, lá do Cine Clube Ação. E daqui a pouco a gente volta para falar de cinema em Taubaté. JB Eva Produções, filmagem e edição de casamentos, aniversários, batizados e eventos sociais. 30 anos de experiência no ramo. Faça seu orçamento. 12-3633-8546. 99111-8260. A Ponte
Aponte a alternativa correta. Acertou quem marcou as 3 opções. Todas explicam a arrecadação de recursos na internet para campanhas eleitorais. Quer participar? As doações podem ser feitas por qualquer modalidade de operação bancária que permita a identificação do CPF de quem doou. Você pode contribuir com no máximo 10% do rendimento bruto de 2017. Mas primeiro entre no site do TSE e confira se a empresa está mesmo autorizada a arrecadar. O dinheiro fica com essas empresas credenciadas e só é entregue a políticos e partidos depois do dia 15 de agosto, quando as candidaturas são efetivadas. Só para reforçar, apenas pessoas físicas podem contribuir, empresas não. Agora nós estamos recebendo aqui no segundo bloco do programa das 6 desta terça-feira, dia 26 de junho, né, de 2018, o Eduardo Gomes, ele que é coordenador do coletivo Cinema Ação aqui de Taubaté, um projeto que iniciou agora recentemente e vai conversar um pouco com a gente sobre esse trabalho, né, que está sendo realizado. Primeiro eu quero boa noite, Eduardo. Boa noite, André. Boa noite, Felicidade. Obrigado pelo convite e agradecer a vocês aí. Bom, o Edu, eu posso chamar você de Edu? É amigo nosso, é também da área da arquitetura, né? Mas hoje ele não veio falar sobre isso. Né? Ele que amanhã apresenta aí o TCC, então boa sorte. Tirou um tempinho para conversar com a gente aqui, mas o coração palpita, né? Porque não é fácil não essa hora de apresentar um TCC, né? Bom, semana passada você deu aí o início a esse projeto, né? Cinemação aqui na cidade. Como que surgiu a ideia de fazer um cineclube, é um trabalho mais amplo, como que é? Então, o projeto ele começou com um desejo meu, eu senti uma falta de algum cineclube, algum grupo que discutisse cinema aqui em Taubaté. E aí surgiu eu já tinha um contato com a Escola Proativa, né, que eles fazem várias formações lá. E tem um grupo que faz parte lá da Proativa, que é o chamado Grupo Ação. E aí lá eles estão tentando articular vários coletivos, né, da cidade de Taubaté para tentar uma aproximação entre os coletivos. E aí surgiu a proposta, né, deles, você não pode não quer formar um coletivo de cinema. Aqui a gente cede espaço aqui, eles gentilmente cederam um espaço lá pra gente. Aí a gente montou o nosso coletivo lá, né? Na verdade é um coletivo que a proposta é produzir cinema independente, seja de forma documental e ficcional, a gente está estudando isso. Mas por enquanto a gente está exibindo filmes e com o intuito de aprender cinema com esses filmes, né? A gente assiste os filmes, desconstrói a cena, analisa de cena em cena, vê o enquadramento, o som, a atuação, tenta aprender cinema assistindo, né? E qual que é a sua formação nessa área? Como que você tomou gosto aí pelo cinema? Então, na verdade, como você já mencionou, eu estudo arquitetura, né? Estou me formando em arquitetura, mas eu sempre gostei muito de cinema. E, enfim, é uma área que eu venho estudando, tentando entrar, né? Com algum tempo. E o coletivo surgiu dessa sede, dessa vontade de aprender cinema coletivamente. Eu acho que é possível aprender cinema coletivamente, assistindo e essa é a proposta. É porque o cinema, já diria Glauber Rocha, o cinema acima de tudo requer coragem, né? Você pegar uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e sair filmando por aí, requer coragem. E o intuito do coletivo é isso, é a gente pegar temas que estão em debate em Taubaté, problemas sociais ou não, e pegar uma câmera na mão com todo esse conhecimento que a gente aprende com os filmes e pegar uma câmera na mão e sair filmando, sair registrando de forma documental, de forma ficcional, essa ideia na cabeça. Bom, como que está hoje, você que tem andado pela nossa cidade, pela região, esse trabalho dos cineclubes? Nós temos aí um corpo já formado ou é uma iniciativa tímida no seu ver? Olha, com certeza eu vejo que é uma iniciativa bem tímida
Mas eu vejo isso de forma nacional. Eu acho que nas grandes capitais já há uma diferença. Acho que nas grandes capitais, por ter universidades, por ter uma vida cultural mais forte, mais efervescente, eu acho que nas capitais tem mais cineclubes, tem mais discussão, tem uma profissionalização desses cineclubes, mas acho que de forma nacional é bem tímido ainda essa cultura de ver o cinema, de frequentar o cinema e de discutir sobre o assunto. E Taubaté não é diferente. Tem cineclubes em Taubaté, já frequentei alguns e muitos bons, inclusive, cineclubes que abordam temáticas diferentes, tem em Taubaté. Mas eu senti falta realmente desse cineclube de aprender cinema, né? De analisar o filme, analisar o roteiro, o que eu já tinha falado aqui. E essa é a proposta do coletivo, é aprender cinema assistindo. Bom, e como aprender cinema e atrair as pessoas que gostam de cinema para esse debate também, né? Muita gente gosta de pegar, comprar o ingresso para ir lá na sala convencional de cinema, depois sai e vai embora para casa, nem comenta com quem ou acompanhou ali no momento tal, né, a respeito do filme, né, já pensa logo em comer uma pizza. Mas como promover esse debate hoje e atrair essas pessoas para o cineclube? Então, a nossa proposta atualmente, que a gente está estudando e viabilizando lá no cineclube, a gente está promovendo esse debate e convidando alunos de escolas públicas, né, preferencialmente do terceiro ano, alunos que estão aí decidindo aí do que querem fazer da vida, né, escolher a profissão. E surgiu essa ideia dentro do Grupação, né, que coordena o coletivo, de divulgar esse coletivo nas escolas públicas. E aí os alunos de escolas públicas que se interessarem estão convidados a participar do coletivo. A gente passa em algumas escolas, já passamos por nossa primeira sessão, que foi da semana passada. Convidamos os alunos a participarem, é gratuito. E a gente acredita de utilizar essa linguagem do cinema para transformar esses alunos, essas pessoas, e quem sabe, né, criar aquele olhar, nossa, mas isso é o cinema, eu quero fazer isso, sabe? Essa é a proposta do coletivo em relação à nossa divulgação, é tentar criar um desejo para quem está saindo da escola de aprender cinema, né? Quais são as obras cinematográficas que vocês têm apresentado, que vão apresentar aí nas exibições? Essa é uma importante pergunta, porque a gente já teve uma exibição na semana passada, que foi a nossa primeira. Então a gente está, nessas primeiras exibições, a gente está dando prioridade para filmes americanos produzidos em Hollywood, por uma questão de narrativa, de interpretação. Fica mais fácil para leigos em cinema, para pessoa que não entende, está acostumada com o cinema, entender um pouco melhor a linguagem através do cinema americano. Então a gente exibiu semana passada Moonlight, que é um filme independente americano, mas apesar de independente, é uma narrativa simples e é muito crítico, é um filme muito que faz você pensar. Então a nossa proposta nesses primeiros filmes é a gente utilizar filmes americanos, né, com uma narrativa mais simples. Depois, com o tempo, a gente vai introduzindo uns filmes estrangeiros, né, latino-americanos, com certeza, preferencialmente, nacionais, franceses, italianos, e com o tempo também adicionando alguns filmes clássicos de diretores clássicos, que é muito importante beber da velha escola de cinema. Quer dizer, não tem como fugir, né, aí de determinados diretores, né, um Kubrick, por exemplo, né, como você citou aqui, brasileiro, um Glauber Rocha no cinema novo, né, um Rui Guerra, né, e tantos outros aí que nós temos, né, um Tarantino. Com certeza, é importante pegar toda a história, né? A história do cinema, ela ensina, né, os diferentes movimentos ensinam o cinema. Então a gente acredita que é importante estudar desde Godard até Quentin Tarantino, que é um diretor mais recente, né? O Barry Jenkins, Spike Lee, e com certeza o cinema nacional é muito importante. E a gente, aliás, eu esqueci de falar, a gente tá com essa iniciativa dos primeiros filmes serem internacionais, mas a gente está também, em algumas semanas, algumas exibições, a gente está estudando colocar cinemas nacionais
porque alguns dos nossos membros que pretendem frequentar o nosso coletivo são deficientes visuais. Então a gente quer utilizar filmes nacionais para colocar, a gente vai produzir a audiodescrição desses filmes para os nossos frequentadores com deficiências visuais assistirem e não tornar o cinema, né, tão excludente quanto ele é, né? Usar o cinema nacional, que já facilita por estar dublado, né? E com a audiodescrição tornar o cinema acessível para quem não consegue enxergar, né? Por exemplo, muitos já vêm, né, inclusive, né? Tem um trabalho já feito sobre isso, né? Sim. Essa ideia surgiu com aquela ideia central do Grupação, né? De articular esses coletivos que o Grupação tem em contato. Um desses coletivos é o coletivo da pessoa com deficiência. Então surgiu a proposta de colocar esse coletivo de cinema e aí pessoas do coletivo de pessoa com deficiência, né, que estivessem interessadas em frequentar, em assistir aos nossos filmes no coletivo de cinema, a gente está estudando essa possibilidade de viabilizar isso, né, de tornar acessível o cinema para essas pessoas, de articular esses dois coletivos. Bom, falando em cinema e acessibilidade, né, com relação à pessoa com deficiência e com relação ao nosso bolso também, né, por que no Brasil ainda o cinema está em segundo plano? A gente vê aí os países ricos tratam como política de Estado, né, não como política de governo, pode trocar qualquer um aí no comando, que o cinema continua sendo o carro-chefe deles. Eu acredito que está mudando agora no Brasil, apesar de eu ser muito novo, tenho apenas 22 anos, estou muito novo aí para dizer os rumos do Brasil, mas eu acho que, pelo menos no momento que a gente vive, eu acho que, apesar de certos retrocessos, né, em secretarias, em ministérios, eu acho que a tendência é melhorar, né, as leis criadas nos últimos 10 anos, a lei do audiovisual, a lei da TV a cabo, as políticas públicas de incentivo ao cinema, acho que tem beneficiado muito o nosso cinema nacional e isso tem repercutido nos filmes que a gente tem visto nos nossos cinemas, né? Filmes como o Aquários, Que Horas Ela Volta, diretores como Laís Bodansky, Ana Wilaert, Gabriel Mascaro. Acho que isso tem refletido no nosso cinema, as políticas públicas em incentivo à cultura. E eu acho que a tendência é melhorar, eu acho que a tendência é realmente se produzir mais cinema. Os números têm mostrado isso, os números da Ancine. Não sou nenhum especialista da área, mas o que eu tenho visto nesses relatórios é isso. Eu acho que a tendência é melhorar cada vez um cinema mais autoral, mais crítico e políticas públicas que promovam esse desenvolvimento. Bom, mas nesse aspecto ainda temos uma outra vertente que é o que o coletivo se propõe também, que é fazer cinema independente, né? Como fazer cinema independente hoje no nosso país, diante de crise, diante aí das dificuldades também financeiras, né? E de equipamento, né? Às vezes o equipamento que nós temos aqui, perto do que se tem lá fora, é bem diferente, né? Bom, novamente, né, eu não sou nenhum especialista no mercado audiovisual, mas essa é a minha humilde opinião. Eu acredito que o cinema independente, assim como qualquer outro país, ele tem menos oportunidades, né? Países como os Estados Unidos, que tem uma indústria já consolidada, é uma outra perspectiva de cinema lá. Não quer dizer que é mais fácil ou mais difícil do que o cinema tradicional. Tem as suas dificuldades, só que são dificuldades diferentes do que a gente passa aqui. Então eu acho que o cinema independente nacional, eu acho que a tendência é ele se beneficiar com essas políticas públicas que a gente tem, mas a gente tem que ter cuidado também com os rumos que estão tomando né, certos ministérios, certas políticas públicas impostas pelo atual governo. E eu acho que o cinema independente ele tem muito a se beneficiar com as leis atuais, né? A lei do audiovisual, a lei Rouanet, a Fundecine, né? Fundos que promovem o cinema nacional. Eu acho que existem os meios para se produzir cinema no Brasil. Eu acho que agora a nossa próxima etapa é desburocratizar esse processo. Eu acho que é um processo ainda muito burocratizado
eu acho que a gente tem muito a aprender com países latino-americanos e também com a própria indústria de Hollywood, que tem muito a ensinar em relação a incentivo, né? Porque apesar de ser uma indústria, tem muitos incentivos promovidos pelo Estado lá, não é totalmente a iniciativa privada. A iniciativa privada tem liberdade lá, mas o incentivo é diferente lá e funciona muito bem. Tem essa ligação entre o público e o privado que funciona muito bem. Eu acho que é o que a gente pode pegar como guia assim também. Bom, nos últimos anos, aí também nas últimas décadas, a gente tem visto o fortalecimento de coletivos, né? Tá aí vocês surgindo e trazendo essa proposta também para a nossa cidade, né? Agora, como conseguir conciliar esse trabalho do coletivo? Muitas vezes é pelo amor, pela paixão, né? Pela vontade de fazer, e tendo aí as dificuldades também do dia a dia, a profissão, né? Em vista, né? Como trabalhar isso e construir uma linguagem também, uma ação cinematográfica forte. Eu acredito que não foge muito do que a gente debateu. Eu acho que tem que ter, acima de tudo, como diria Glauber Rocha, coragem, né? Você pegar uma câmera e sair filmando é o primeiro passo. Eu acho que às vezes falta coragem para certas pessoas. Eu não tenho experiência cinematográfica ainda, mas o que eu tenho tentado fazer é justamente isso, né? Unir essas pessoas que têm esse interesse em comum e a gente pegar esse cineclube, esse coletivo e vamos produzir. Às vezes falta coragem, às vezes não existem os recursos, mas muitas vezes é necessária a coragem para estar aí cinema novo, Nouvelle Vague, enfim, outros movimentos cinematográficos importantíssimos que também não tinham recursos, que saíram com essa ideia de vamos pegar uma câmera e vamos fazer isso daqui, né? Vamos contar essa história. Bom, o projeto aí do coletivo de cinemação, qual que é o período dele, o tempo de exibição é semanal, mensal? Então, como a gente estava conversando, o coletivo está estudando as suas diversas atividades, né? Por enquanto a gente está com a única atividade que é essas exibições. Essas exibições acontecem no momento atualmente quinzenalmente, né? A cada 15 dias, cada 2 semanas, uma semana sim, uma semana não. E a outra atividade que a gente está estudando é a produção de documentário para o coletivo da pessoa com deficiência, né? Que a gente está fazendo essa articulação entre esses dois coletivos para já começar a nossa primeira atividade, né? Pegar isso daí, vamos pegar coragem nisso aí. Taubaté tem muitas deficiências em acessibilidade para pessoas com deficiências de todas as patologias possíveis. E a gente queria estar estudando, pensando, produzir curtas documentais abordando esse tema, abordando esses problemas da cidade. Mas voltando em relação às nossas atividades, a atividade de exibição é isso. Quinzenalmente, a gente vai fazer agora, na próxima semana, dia 5 de julho, a gente vai exibir o filme Mulheres do Século XX, que é um filme americano de 2016, né? Tem duração de 2 horas. A gente vai assistir o filme, vai debater como a gente faz, vai ser a nossa segunda exibição. A gente vai analisar o roteiro, a gente tem um roteiro escrito, né? Lá com a gente em PDF, que a gente vai ler, vai desconstruir. A gente vai pegar o filme e vai analisar cena por cena, e é a nossa forma de aprender cinema. Então, para quem quiser saber onde que ocorre, quando que ocorre, quanto que é gratuito, acontece na Escola Proativa, né, ali na rua 4 de março, do lado da OAB, e acontece quinzenalmente. Quem quiser encontrar, é só procurar o evento no Facebook, o nosso próximo evento, que é o Cine Ação, está lá no Facebook público, e toda vez que tiver uma exibição a gente publica lá o evento no Facebook com pelo menos uma semana de antecedência. Quinzenalmente. Quinzenalmente, na quinta-feira. Sim, quinta-feira de noite, às 19 horas. 19 horas. Então já é uma agenda cultural que você tem aqui em Taubaté,
na quinta-feira a cada 15 dias, né? E que de repente você pode já conciliar, né? Sair do serviço, já corre ali para 4 de março, aproveita aí que o Eduardo Gomes e os demais integrantes aí do coletivo de cinema, né, Ação, estão disponíveis para poder fazer esse trabalho que é muito bacana. Me fez lembrar quando morei lá no Rio de Janeiro, tinha um grupo que mensalmente fazia um trabalho no Cine Odeon, né? Lá inclusive, Eduardo, não sei se vocês vão usar isso também, né? O pessoal, após o filme, discutia qual era o assunto do mês seguinte. E normalmente o mês seguinte estava relacionado ao tema, por exemplo, mês de maio, alguma coisa relacionada às mães e tal. Ou próximo ao vestibular ligado aí ao assunto que de repente pudesse cair no vestibular, né? Tem ideia também dessa participação interativa do próprio público fazer essas escolhas de filmes? Então, por enquanto, eu já frequentei, como a gente estava conversando alguns minutos atrás, dos coletivos dos cineclubes que existem aqui em Taubaté. Já frequentei certos cineclubes que têm propostas muito interessantes e que trabalhavam dessa maneira, né, de pegar uma temática por mês e exibir um filme em cima dessa temática e debater, fazer um bate-papo em cima dessa temática. Por enquanto, como o nosso coletivo ele praticamente iniciou esse mês, né, no dia, não me recordo agora, foi a última quinta-feira, e então a gente só teve uma única exibição, né, é um coletivo ainda muito tímido, então a gente está primeiro construindo esse coletivo, consolidando, experimentando essas exibições, né, vendo também os melhores horários, montamos até um grupo no WhatsApp para haver esse diálogo pós a exibição. Então, por enquanto, o nosso coletivo ele se foca em pegar filmes com temáticas que a gente acha que seja relevante na nossa atual sociedade, né? Por exemplo, filmes de temática LGBT, filmes de temática da população negra, filmes de temática feminista, filmes de temática sobre a desigualdade social brasileira também e no mundo, documentários relacionados aos problemas atuais no mundo, as guerras civis, enfim. Então, por enquanto, a gente pega esses filmes com esses contextos, analisando esses problemas, mas o nosso cineclube, o nosso coletivo, ele se propõe em ser um coletivo mais de início, de aprender cinema de fato. Então, a gente vai assistir um filme, a gente vai dedicar certo tempo a debater, por exemplo, a nossa percepção do filme, mas grande parte a gente vai dedicar em aprender por que o diretor usou esse movimento de câmera, por que a roteirista colocou esse diálogo aqui, né? Por que o diretor de fotografia decidiu utilizar essa composição, né? A gente quer aprender cinema assistindo, a gente tem essa ideia, porque como a gente estava falando no começo, eu senti a necessidade, a falta de uma escola de cinema, ou pelo menos um grupo que se dedicasse a aprender cinema em Taubaté. E vocês têm uma grande tradição com Mazzaropi por aqui, né? Então achei que era relevante aprender um pouco de cinema. Pois é, gente, o Eduardo falou, o Mazzaropi ensinava na prática, né? O pessoal aproveitava aí os sets, né, que ele utilizava praticamente a cidade inteira. Quiririm foi um espaço muito utilizado aí pelo Mazzaropi, aqui a região central, né, Convento de Santa Clara. Então o povo ia e assistia e aprendia também, né, e muitas vezes ele acabava já trazendo a pessoa para dentro do filme, né. Então eu acho que o legado maior que ele deixou pra gente não foi a questão aí da cultura caipira, nada, né? Foi a questão de que nós podemos fazer cinema atuando, né? Agindo, né? E estando todo mundo junto aí, né? Dentro de um processo, né? E o cinema nada mais é que isso, né? Que é um trabalho coletivo, né? Muita gente assiste um filme e pensa, nossa, mas esse diretor pensou nisso tudo, e às vezes nem foi. O cinema é um trabalho coletivo, o cinema exige você analisar a atuação dos atores, né, como eles foram dirigidos, o roteiro, a fotografia, a edição, tem várias pessoas envolvidas de um filme. E acho que o Mazzaropi era um bom exemplo
desse cinema coletivo e principalmente daquele, né, de coragem, de pegar e fazer, né? É um ótimo exemplo. Pois é, se você assistir o filme no Mazzaropi, você não vai ver lá uma chancela comercial, né? Principalmente de governo, é difícil. Eu, pelo menos até hoje, não encontrei, né? Hoje você vai assistir uma obra cinematográfica, qualquer que seja aqui no Brasil, que tem algum apoio, né? Já abre com uma propaganda do governo e depois termina de novo com a propaganda do governo e sobe os caracteres lá com propaganda para tudo quanto é lado, né? E no meio do filme tem a linguagem subliminar, né? E o Mazzaropi não tinha isso, né? Você viu no filme uma imagem limpa, né? Nessa questão, né? E aquilo, né, do cinema feito para as massas, né? É algo de se apreciar e que o Taubaté devia ter muito orgulho, né? De ter uma tradição do cinema com o Mazzaropi. Então, é difícil encontrar, assim, eu conheço certas regiões do Brasil que tem festivais de cinema, regiões que não tem uma tradição, né, de cinema e às vezes não tem nem recursos e estrutura, não são nem cidades industrializadas como Taubaté, e Taubaté não tem. É uma deficiência do nosso, não quero dizer a instituição, mas do nosso departamento de cultura, departamento como nós como sociedade devíamos pensar nisso e cobrar isso, investir isso e frequentar lugares assim que trabalhem com a cultura, né, especialmente. Bom, Eduardo, vou fazer coro com você, né, e eu tenho esperança aí que a sensibilidade do prefeito também para essa questão, junto aí à Secretaria de Cultura, que a gente sabe lá que o Márcio Carneiro está lutando bastante para trazer o Festival de Cinema aqui para Taubaté, né, que inclusive foi promessa do nosso prefeito. Em 2014 eu estava lá no Museu Mazzaropi, né? Então, há 4 anos atrás a gente está esperando esse festival de cinema e temos aí a expectativa de que ainda em 2018 se concretize, né, essa promessa, né? Quem sabe aí no dia 5 de dezembro, hein, prefeito? Olha que maravilha, que presente de aniversário para a cidade. Então a gente vai torcer aqui e a TV Cidade está à disposição com toda a garra também para contribuir na formação desse coletivo, né, desse trabalho, desse festival, que creio que é coletivo de vocês também, né? Então, com certeza. Tá ajudando aí. A gente tenta contribuir aí com o que for, se tiver alguma proposta do prefeito secretário, a gente está aí junto, a gente ajuda aí. Tem ideia de exibição itinerante também, fora do espaço que hoje vocês estão localizados? Por enquanto não, porque é aquilo que a gente estava conversando, primeiro a gente quer estruturar melhor, consolidar melhor, né? E tentar ver se, né, as pessoas, principalmente esses alunos de escolas públicas, começam a frequentar isso. A gente quer se consolidar mais e a gente estuda que até agosto a gente já esteja bem estruturado para pensar nisso, ou pelo menos meados de setembro. Por enquanto não. Então faça o convite aí para toda a comunidade, para toda a população. Tá bom, então eu quero convidar todo mundo que é apaixonado por cinema ou não, ou todo mundo que entende de cinema ou não, que quer aprender cinema, participar do nosso Cineação. Ele acontece quinzenalmente, né? Como a gente já falou aqui na Escola Proativa, na Rua 4 de Março. A nossa próxima exibição vai ser no dia 5 de julho. Vamos exibir o filme Mulheres do Século XX. Vamos fazer um bate-papo breve depois do filme, onde a gente vai desconstruir o filme, analisar, né? Vamos aprender ali cinema, então não tem que ter medo, pessoa que não entende de cinema, porque vai estar aprendendo junto com a gente tem pessoas que têm certo conhecimento disso, certo conhecimento daqui, a gente compartilha o conhecimento. Então tá todo mundo super convidado. E mais uma vez agradecer ao Grupo Ação e à Escola Proativa por cederem um espaço e por, né, incentivarem essa ideia de criar um coletivo de cinema de Taubaté, que eu acho que era uma demanda que a gente precisava aí. Bom, Eduardo, quero agradecer a você, Eduardo Gomes, coordenador do coletivo de Cinemação, que veio aí apresentar pra gente esse projeto bonito aqui na nossa cidade. O nosso diretor ali de VT já chamou a atenção, tá na hora da gente bater a claquete pra gente continuar a nossa programação aqui na TV Cidade. Então, vamos indo embora, amanhã estamos de volta. Corta para o final, uma boa noite.